Então, pessoal, agora a gente vai comentar sobre como que acontece esse processo de tanto ativação quanto inativação desses hormônios tireoidianos. No caso, eu falei para vocês que 90% do que é liberado é T4 e apenas 10% é T3. Esses hormônios são captados para dentro das células e é aí que o T4 vai ser ativado ou inativado, tá certo? Ele vai sofrer ação dessas enzimas que são essa D1, D2 e D3, que são chamadas de deiodinases. As deiodinases, elas vão transformar o T4 ou em T3, que é o hormônio que vai se ligar aqui no núcleo e fazer os efeitos dos hormônios da tireoide, ou ela vai sofrer ação da deiodinase do tipo 3, que transforma ou T3 em T2, ou principalmente o T4 em T3 reverso. A gente vai conversar também bastante sobre o T3 reverso, que é a atividade dessa iodinase que inativa os hormônios da tireoide. Ela vai depender bastante do nível de calorias da nossa dieta e também do nível de carboidrato. A gente vai ver que carboidratos têm total relação com saúde tireoidiana. Vamos seguir. Então, aqui é só para mostrar que o T4 é o que nós chamamos de pró-hormônio. Ele deve ser ativado para T3, que é o T3 que vai se ligar nas células, certo? Então, deiodinase do tipo 1 e 2 transforma o T4 em T3, e a deiodinase do tipo 1 e 3 transforma o T4 em T3 reverso ou até mesmo em T2, tá certo? E o que é importante da gente frisar é que a ativação desses hormônios são feitos por deiodinases que são selenoproteínas. É por isso que nós precisamos do consumo adequado de selênio para ter uma ótima atividade da tireoide, tá bom? Isso aqui é só para mostrar para vocês, pessoal, que quem vai se ligar lá no núcleo da célula e estimular a transcrição gênica, ou seja, a molécula que vai realizar os efeitos dos hormônios da tireoide dentro de uma célula específica é o T3, não é o T4. Por isso que eu tenho que ativar esse T4 em T3, já que o núcleo, né, o elemento de resposta à tireoide, aos hormônios tireoidianos, que é um receptor nuclear, ele tem uma afinidade de 10 a 15 vezes por cento maior para o T3 do que o T4. Por isso que o T3 é considerado um hormônio biologicamente ativo. E aqui eu deixei para vocês sobre alguns fatores, deixa eu só jogar aqui para o lado, alguns fatores que podem estar atuando na atividade dessas deiodinases. Que seria o quê? Tanto o selênio que eu falei para vocês, quanto o zinco, vai estimular a atividade da deiodinase do tipo 1 e 2, que vai ativar esse T4 em T3, que é o que a gente quer, tá? Que existem alguns outros fatores, como, por exemplo, estresse, citocinas inflamatórias, restrição calórica, doença hepática e doença renal, são fatores que transformam o T4 em um T3 reverso. Que diabo é esse T3 reverso? Vitor, o que é que seria nesse T3 reverso? Esse T3 reverso, pessoal, é um hormônio que não tem ação, tá certo? Então, é como se eu transformasse o T4 em um hormônio sem ação, e aí o que é que acontece? Eu tenho uma redução dos efeitos dos hormônios da tireoide, quando eu tenho um grande estresse, citocinas pró-inflamatórias, restrição calórica, doença hepática e também doença renal. E quais são os efeitos desses hormônios da tireoide? Me explica aí um pouquinho. Quando a gente está falando de efeitos cardiovasculares, ele tem um efeito cronotrópico positivo. Quando a gente fala de crono, a gente lembra de tempo, frequência. Então, os hormônios tireoidianos aumentam a frequência cardíaca, certo? Vai fazer o coração bater maiores batimentos por segundo. Efeito ionotrópico positivo é o aumento da força de contração desse miocárdio. Então, ele vai bater mais vezes e mais forte. Além disso, pode ocorrer um aumento da pressão arterial. E nós sabemos que o aumento da pressão arterial leva o quê? Uma hipertrofia cardíaca. Por isso que é muito perigoso ficar tomando aí hormônio da tireoide para emagrecer, porque quando a gente está falando de hormônio, há efeitos positivos, mas também há efeitos negativos que a gente tem que levar em consideração e colocar aí na balança para ver se compensa ou não. Vou passar aqui. Vamos falar também sobre os efeitos dos hormônios tireoidianos sobre a musculatura esquelética. O que é que acontece, pessoal? Quando eu tenho os hormônios tireoidianos ativando seu receptor nuclear ali nas fibras musculares, eu tenho a transformação dessa fibra muscular em um perfil mais parecido às fibras musculares do tipo 2, que são as fibras de contração rápida. O que é que seria essa fibra de contração rápida? É uma fibra que tem um grande estoque de glicogênio muscular, é uma fibra que tem mais GLUT4 ali para ser translocado para a membrana, é uma fibra muscular que tem mais ATP-CP, é uma fibra predominantemente glicolítica, mas não só isso. Ela também, quando eu tenho ação do hormônio tireoidiano, ela vai ter mais GLUT4, mais mitocôndrias, ou seja, ela também vai ter uma maior capacidade oxidativa, tanto para a glicose quanto para ácidos graxos,
e eu tenho um aumento da contração muscular e relaxamento. Então, eu tenho uma fibra muscular mais potente, vamos dizer assim, para atividades de maiores intensidades. Então, vamos aqui para frente. Todo mundo está pegando direitinho? Tá tranquilo? Deixa eu colocar aqui para frente. Deixa eu ver aqui o chat, está tranquilo. Beleza, Manuel? Tranquilo, Letícia. Então, vamos seguir aqui para frente. Esses hormônios também vão facilitar o processo que é chamado de proliferação e diferenciação da célula satélite. O que é que seria isso aqui? Vai facilitar a recuperação muscular após um dano. Nós sabemos que quando eu tenho uma lesão, eu tenho dano muscular, como por exemplo, o que é causado pela musculação, pela contração muscular excêntrica, eu tenho a ativação dessas células satélites, que são células que vão se proliferar, se fundir ali naquela musculatura lesionada para estimular o processo de reparo. Então, os hormônios tireoidianos são excelentes para acelerar essa recuperação muscular. Eu não vou me atentar muito aqui, porque no modo de hipertrofia a gente conversa bastante sobre células satélites. Vamos aqui para frente. Vamos falar também sobre os efeitos sobre a termogênese, né, que é um dos principais efeitos que alguns nutrólogos acabam prescrevendo esses hormônios da tireoide, que é justamente pelos seus efeitos, tanto na termogênese quanto no Browning. A gente explica também bastante isso aqui no nosso módulo 4, se eu não me engano, na aula de termogênicos, que seria a transformação de um tecido adiposo branco para um tecido adiposo mais bege, né, próximo ali ao marrom, um tecido adiposo mais rico em mitocôndrias. Então, vamos lá. O T3, a gente tem aqui o T3, ele aumenta o tônus adrenérgico, ou seja, ele aumenta os disparos de catecolaminas, certo? Essas catecolaminas, elas vão se ligar aos receptores beta-3 ali no tecido adiposo. Além disso, esse T3 também vai aumentar a síntese da PGC1-alfa. O que é que essa PGC1-alfa faz? Biogênese mitocondrial. Então, eu tenho mitocôndrias maiores, em maiores números, com a maior capacidade oxidativa. É por isso que os hormônios da tireoide são excelentes quando a gente está falando de emagrecimento. É muito importante a gente ter uma atividade ótima do eixo da tireoide. Então, esses hormônios conseguem aumentar a taxa metabólica de repouso porque aumenta o processo de termogênese. Que seria o quê? Era eu pegar aquela gordura, em vez dessa molécula de gordura ser transformada em ATP, ela vira calor. Então, é um processo de ineficiência metabólica. O que era para virar ATP vira calor, e é por isso que a taxa metabólica de repouso ela vai aumentar, tá certo? E uma coisa que é importante também da gente frisar é que os glicocorticoides, ele vai reduzir todo esse processo. Então, além dos glicocorticoides interferir em todo o eixo hormonal da tireoide, ele também vai reduzir esse processo de termogênese, né? Porque ele reduz a expressão tanto da PGC1-alfa quanto da UCP1, que é aquela proteína que eu expliquei para vocês bastante na aula de termogênicos, que causa toda essa ineficiência metabólica que a gente conversou aqui, tá? Vamos seguir aqui para frente. Então, aqui a gente tem o processo... Opa, deixa eu só reduzir aqui o chat rapidão. Aqui a gente tem um processo de termogênico bem simplificado, eu deixei aqui grifado os processos que serão, no qual os hormônios da tireoide vão interferir. No caso, eu falei para vocês que eu tenho um aumento do tônus simpático, então eu tenho o aumento da liberação de norepinefrina, aqui na esquerda. Essa norepinefrina, ela ativa os receptores beta-3, e aí o que é que vai acontecer? Dois processos. Primeiro, a lipólise, né, que é a liberação dessas moléculas de ácidos graxos que estão armazenados como triglicerídeos. Galera, já vai terminar esse tempo aqui da reunião do Zoom, aí assim que cair eu vou liberar outro link lá no grupo, viu? Fiquem tranquilos, falta 10 minutinhos, mas vamos seguir, que ainda tem muita aula para a gente conversar hoje. Então, essas moléculas de ácidos graxos vão passar pela beta-oxidação, ciclo de Krebs, e aí, em vez de gerarem ATP, elas vão passar por essa CP1 e aquela energia é transformada em calor, tá certo? Além disso, esse grande tônus simpático vai ativar a proteína quinase A, que a gente tem ali embaixo, na esquerda. Ela ativa um fator de transcrição que é chamado de CREB, e esse CREB ele vai conseguir aumentar a expressão tanto dessa CP1, que eu coloquei aqui na direita para vocês, quanto da PGC1-alfa, responsável pela biogênese mitocondrial. Deixa eu passar aqui o slide. Não, vamos falar agora sobre o metabolismo glicêmico, os efeitos dos hormônios da tireoide sobre o metabolismo glicêmico, e de maneira bem resumida, nós temos o aumento da FOXO e também da glicose 6-fosfatase. O que é que você está querendo dizer com isso aqui? O aumento de gliconeogênese, tá certo, pessoal? Então, pacientes, deixa eu só aceitar aqui ainda. Pacientes com grande aumento ou grande sinalização de hormônios tireoidianos, como, por exemplo, quem possui a doença de Graves,
que a gente também vai conversar nessa aula, eles são pacientes que tendem a ter uma maior propensão a diabetes e uma glicose mais alta. Por quê? Porque o fígado está produzindo bastante glicose. E ele também está com resistência à insulina, que é outra coisa que aumenta a gliconeogênese. Então, eu tenho um fígado hiperprodutor de moléculas de glicose. Isso aqui. Vamos falar também um pouquinho sobre a influência das calorias da dieta que a gente prescreve sobre os hormônios tireoidianos. Na verdade, a gente vai falar sobre vários hormônios. E eu vou trazer para vocês esse estudo que eu gosto muito de falar dele. No caso, ele selecionou 50 mulheres que elas eram saudáveis, tá? E elas tinham a intenção de competir em fisiculturismo, na categoria wellness, certo? Eram mulheres que iam passar por um processo de preparação de fisiculturismo, eram mulheres experientes aí de musculação, 3 anos já de experiência em treino, e elas recebiam intervenção dietética. Como é que era essa dieta que elas recebiam? Eram 20 semanas de fase de pré-contest, ou seja, de restrição calórica para adequação do percentual de gordura, e depois elas também eram estudadas no processo de recovery, ou seja, pós-competição, onde o peso tende a aumentar. Então, o que é que eles viram aqui? O processo de emagrecer para subir no palco e apresentar um físico mais estético, e também pós-competição, se há efeito rebote, se há recuperação da ação hormonal. E aí, nesse recovery, essas mulheres paravam de fazer dieta, mas continuavam treinando, tá certo? E como é que era o treino durante esse período de intervenção? Elas faziam treino ABCDE, um grupamento muscular por dia, e também faziam aeróbios variados, né? Algumas faziam HIIT, outros faziam um aeróbio mais contínuo. Aqui a gente tem a foto dessas competidoras ao longo do estudo, né? Aqui a gente tem ou seja, o início do estudo aqui no meio, ou aqui na esquerda, no meio seria quando elas foram subir no palco, e à direita seria após essas 18 semanas de recuperação, tá certo? E que a gente pode ver um pouquinho a dieta, no caso, deixa eu só apertar aqui, pronto. Durante a fase de preparação, elas faziam a redução do seu consumo energético, tá? Principalmente de carboidratos, para adequar a sua composição corporal para a competição. E aí, durante esse período de recovery, elas subiam o seu consumo energético em 24%. Ou seja, restrição calórica até atingir a composição corporal adequada para competir, e depois vamos ver com o superávit calórico, certo? Isso aqui é só para mostrar o quanto que mudou a composição corporal dessas mulheres ao longo do estudo. Elas perderam 7,5 quilos de gordura, tá? E depois elas recuperaram 5,6 quilos de gordura nesse período de recovery. Então, perderam também um pouquinho de massa livre de gordura aqui. Agora, isso aqui que é muito interessante, pessoal. Quando a gente vai ver as alterações de alguns hormônios do nosso corpo, né, que mediram ali no sangue dessas mulheres, elas viram que durante a competição, ou seja, após 20 semanas de restrição calórica, houve uma queda de leptina, houve uma queda de testosterona, também houve uma queda de estradiol, mas olha aqui o tanto de T3 livre que caiu. Caiu de maneira considerável. Então, o que é que você está querendo dizer com isso aqui? Grandes restrições calóricas causam uma redução na síntese e ativação de hormônios tiroidianos. Então, quanto menos caloria você joga no seu paciente, mais lento o metabolismo dele vai ficar, e isso pode ser explicado porque é uma redução da atividade do eixo tiroidiano, tá certo? Isso principalmente acontece por quê? Porque a leptina, eu falei para vocês, que ela é uma dos ativadores do eixo do eixo da tireoide, né? Como eu falei no segundo slide, se eu não me engano. Além disso, o cortisol vai estar mais alto. Então, essa queda de leptina, aumento de cortisol, causa essas alterações hormonais aqui. E aí, após a competição, o que é que houve? Houve um aumento de estradiol e de leptina, porém o T3 e a testosterona ainda continuavam baixas. O que é que você está querendo dizer com isso aqui? Após grandes restrições energéticas, cai diversos hormônios e pode ser que 20 semanas de aumento de calorias não seja o suficiente para recuperar a quantidade de T3 livre e de testosterona. Então, essa restrição calórica ela deve ser muito bem feita para que isso aqui não aconteça, tá certo? Outros fatos, outras alterações interessantes é que as mulheres apresentaram um aumento de irregularidades menstruais, tá? Justamente por essa queda de leptina. E a restauração da função hormonal, né, e também do ciclo menstrual dessas mulheres pode levar até mesmo mais do que 3 meses. Não é à toa que alterações hormonais e alterações no ciclo menstrual das mulheres é muito comum em pacientes que competem, né, em mulheres que passam por grandes restrições calóricas para adequar a sua composição corporal. Agora a gente vai falar sobre classificações do distúrbio de tireoide. Né? Vamos falar principalmente sobre distúrbios primários, que é o hiper e o hipotireoidismo.
Primeiro, vamos começar falando sobre o hipertireoidismo, tá? Que é uma doença que é caracterizada principalmente por olhos esbugalhados. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, tá certo? E também sobre o bócio, tá? Que é uma tireoide que ela tende a estar mais larga, tá? Hipertrofiada. Aqui nós temos a prevalência, né, um estudo de prevalência que foi publicado pela Nature Reviews de Endocrinology. A gente pode ver que a prevalência do hipertireoidismo ao longo do mundo, existem regiões que praticamente as pessoas mal têm hipertireoidismo, mas aqui a gente pode ver que o Brasil está bem escurinho, tá? Ou seja, não é tão incomum assim chegar paciente com hipertireoidismo, pode ser que aconteça no consultório de vocês, tá? E o que a gente vai perceber, galera, é que essas desordens tireoidianas, né, tanto hiper quanto hipo, é bem mais comum nas mulheres, tá? E ainda não existe uma explicação a certo por que isso aqui acontece. Por exemplo, mulheres idosas com hipotireoidismo é a coisa mais comum que chega no consultório. Então, quais são os fatores de risco para desenvolver o hipertireoidismo? Alterações genéticas, né, a própria susceptibilidade genética a uma doença autoimune, infecção, que é pelo mecanismo chamado de mimetismo molecular. A Laura explicou isso aqui muito bem na aula dela sobre doenças autoimunes. O que é que acontece? É quando uma bactéria, né, quando ela é digerida e apresentada para os linfócitos, é apresentado um pequeno fragmento de proteínas, tranquilo? Só que o que é que acontece? Às vezes, esse pequeno fragmento de proteína, que é chamado de antígeno, às vezes ele é muito parecido com a estrutura da tireoide. E aí o corpo passa a identificar a tireoide como um agente invasor e atacar essa tireoide. É isso que é chamado de mimetismo molecular. Além disso, o estresse causa grandes estresses emocionais, aí a perda de um parente pode desencadear, sim, uma doença autoimune. É bem comum a gente ver, se tiver algum paciente com doença autoimune, se você for investigar um pouquinho mais, você vai ver que teve um grande evento na vida dessa pessoa que desencadeou aí essa doença autoimune, às vezes um evento mesmo na vida cotidiana dela, por exemplo, a perda de um parente, um grande estresse, algo do tipo. E o excesso de iodo. O excesso de iodo é um dos grandes fatores que levam a alterações e doenças da tireoide. Antigamente era bem comum as pessoas usarem Lugol, porque pensavam que quanto mais iodo, mais a produção de hormônio tireoidiano, mais fácil era de emagrecer. Mas, na verdade, esse grande aumento de iodo pode gerar uma alteração de tireoide que vai levar a uma doença, tá certo? Por isso que o Lugol, às vezes tem gente que ainda usa o Lugol, tá? Isso aqui é extremamente perigoso. Eu vou explicar provavelmente na nossa segunda aula. Passar aqui. Então, como é que acontece, pessoal, esse processo de autoimunidade contra a tireoide? Aqui nós temos, vamos começar aqui na esquerda, lá de cima, essas figuras da Nature são bonitas, né? Aqui a gente tem uma célula dendrítica, que é uma célula chamada de apresentador de antígeno, é aquela célula que linka a imunidade inata com a imunidade adaptativa, tá? Aqui nós temos essa célula apresentando um antígeno semelhante a uma molécula da tireoide, ó. Aqui, ó, thyroid antigen. Pode ver, ela está apresentando isso aqui para uma célula T. E aí o que é que vai acontecer? Essa célula T, que é um T-helper do tipo 2, ela vai transformar uma célula B, né, em um plasmócito que secreta o quê? Secreta anticorpos. Tranquilo? E aí o que é que vai acontecer? Ela vai produzir anticorpos que vão atuar na tireoide. No caso, nesse processo de autoimune, quando tem esse mimetismo molecular, eu vou ter anticorpos que vão se ligar e ativar o receptor de TSH. Então, o receptor de TSH da tireoide ele vai estar constantemente ativado. Por isso que é um hipertireoidismo. E esse anticorpo é o que é chamado de TREB. Eu deixei aqui em vermelho para vocês. Vocês podem até pedir nos exames laboratoriais para avaliar os níveis desse anticorpo, que é muito interessante quando a gente vai ver se aquele paciente ele tem uma propensão a ter um hipertiroidismo, ou se ele tem um hipertiroidismo, uma queda desse TREB significa que você está fazendo um tratamento efetivo, tá? E a gente vai dar algumas estratégias nutricionais para isso, mas só na nossa segunda aula, beleza? E aí, o que é que acontece? Essa constante ativação dos receptores de TSH vai fazer essa tireoide ficar hipertrofiada, por isso que tem um bócio no hipertireoidismo. Além dela estar hipertrofiada, ela vai produzir muitos hormônios. E aí, o que é que vai acontecer? Uma grande ação, um grande efeito dos hormônios tireoidianos. Eu expliquei para vocês os efeitos desses hormônios em vários tecidos. A gente vai ter tudo isso aí mais potencializado, levando aos sintomas da doença de Graves, que é o que a gente vai falar aqui, ó. A gente tem o bócio, olha como é que fica a garganta da mulher. Parece que engoliu foi uma bola, né? Bem hipertrofiada que é a tireoide dessa mulher. E aí fica com o olhão também, que é a oftalmopatia, né? O olhozão esbugalhado, que pode estar presente aí de 20 a 40% dos casos
da doença de Graves. É estranho, né? Olhar para Opa, essa foto é engraçada. Vamos aqui para frente. Bichinha. Então, quais são os efeitos da tireotoxicose? A tireotoxicose, pessoal, é quando eu tenho um grande aumento de hormônio tireoidiano na circulação. Se for numa mulher pós-menopausada que já tem uma predisposição à osteoporose, se ela tiver uma doença de Graves, isso aqui vai acelerar bastante. Eu tenho uma queda da densidade mineral óssea, eu tenho um aumento da termogênese e da sudorese, eu tenho uma hipertrofia cardíaca, né? Eu falei os efeitos dos hormônios da tireoide no tecido cardíaco, e esse aumento da temperatura corporal pode causar até mesmo insônia, tá bom? Então, esses aqui são os principais sintomas de quem possui a doença de Graves, fora a questão do bócio e da oftalmopatia, né? O zoião. Agora a gente vai falar sobre o contrário. Vamos falar sobre o hipotireoidismo, que também é chamado de doença de Hashimoto, que foi o japonês que descobriu essa doença, que também tem na sua presença, né, o bócio, que é uma tireoide mais hipertrofiada. Agora, pessoal, perceba que a diferença na prevalência do hiper para o hipotireoidismo. O hipotireoidismo ele é bem mais prevalente do que o hiper, e infelizmente, se vocês forem olhar para o Brasil, olha como ele está escurão. O Brasil ele tem uma grande predominância e prevalência de distúrbio de tireoide. Ixi, a internet está meio ruim. Tá caindo aí, pessoal, tá de boa? Recebi aqui uma mensagem que a internet está meio ruim. Aí vamos lá. No caso, a prevalência, como eu expliquei para vocês, sempre é maior em mulher do que em homem, certo? De 10 para 1. Então, mulheres têm uma maior propensão a ter doenças autoimunes aqui da tireoide. Quais são os fatores de risco? A genética, tá travando um pouquinho, né? A internet aqui tá meio zoada. Próxima aula eu vou dar lá na clínica que tem internet melhor, tá? Mas qualquer coisa vai estar gravado e aí eu consigo dar uma aceleradinha. Vamos continuar. A infecção também que desencadeia aquele mimetismo molecular, expliquei um pouquinho para vocês. E mulheres acima de 60 anos é um dos grandes e importantes, né, fatores de risco para ter uma doença de Hashimoto. Aqui na figura B, pessoal, tem aquele mecanismo que eu falei para vocês de produção de anticorpos que ativam o receptor de TSH e levam ao hipertireoidismo. Agora eu vou explicar o aqui da esquerda para vocês. Eu tenho uma apresentação de antígenos semelhantes à tireoide para os linfócitos TCD4, né, que a gente chama de T-helper. Esse T-helper vai ativar os linfócitos B plasmócitos que vão produzir anticorpos que vão encaixar na tireoide. Isso aqui funciona como se fosse um alvo. O sistema imunológico vê ali a tireoide, ela foi marcada, ele vai lá e papoca ela todinha. Então, a gente tem um processo de necrose e apoptose de folículos tireoidianos, tá certo? Além disso, os linfócitos TCD8+, né, que são os T matador, eles vão lá e também ativam o processo de apoptose desses folículos ovarianos. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma tireoide inflamada, uma morte celular e uma baixa atividade do eixo tireoidiano. Agora a gente está falando do contrário, a gente está falando do hipotireoidismo e esse é o mecanismo autoimune que acontece uma perda da função desses folículos tireoidianos. Os achados clínicos a gente pode ver aqui uma pele mais espessa, mais grossa, uma pele seca, sem brilho, tá? E também há um grande edema, que a cara da veia tá toda inchada. Opa, aqui para frente. Além disso, ó, um dos grandes fatores, fadiga e letargia. O hipotireoidismo acaba sendo bastante confundido com anemia. Então, se você pegou um paciente que está cansado, vive cansado, tem disposição para nada, investigue a tireoide, investigue a reserva de ferro, vá ver a hemoglobina e vá ver como é que está o sono desse paciente, tá? Tudo isso interfere em fadiga e letargia. Além disso, intolerância ao frio, aquele paciente que ligou o ventilador no 3 já está com frio. Tá, aqui no Ceará não acontece, mas sei lá, ar-condicionado no 25 já está morrendo de frio. Então, pacientes são pacientes intolerantes ao frio, tá? Outros grandes sintomas, constipação, o intestino fica travado. Travado não, mas fica muito lento, porque é o hormônio da tireoide, um dos grandes aceleradores aí dos hábitos intestinais, dos movimentos peristálticos e o próprio ganho de peso. Eu expliquei para vocês os efeitos dos hormônios da tireoide sobre a taxa metabólica de repouso, sobre a termogênese, e aí, no caso, a redução desses processos leva ao aumento do peso, porque fica mais fácil atingir um balanço calórico positivo, tá? Vou passar aqui o slide. Além disso, nós temos hipertensão, dislipidemia. Pessoal, é muito comum um paciente com hipotireoidismo, quando não está sendo feito o tratamento adequado, ter dislipidemia, tá? É um HDL baixo, um LDL alto. E infertilidade. Opa, vamos aqui.
Pessoal, para entender esse slide, eu iria precisar que vocês tivessem assistido a aula de inflamação. Eu explico isso aqui muito bem. Eu explico isso aqui demais, tá? Mas vamos lá. O que é que acontece? Eu tenho um aumento de VLDL e LDL na circulação em pacientes com hipotireoidismo. E eu tenho uma queda do HDL. O que é que acontece? VLDL e IDL são moléculas que transportam triglicerídeos, tá certo? Esse excesso de triglicerídeo vai para HDL e essa HDL passa a se tornar disfuncional. Por isso que eu tenho uma queda no HDL em pacientes com hipotireoidismo, que é um dos fatores de dislipidemia, tá? Além disso, há uma queda na quantidade de receptor hepático que recapta esse LDL, por isso que ele tende a estar alto no sangue. E esse aumento de triglicerídeos na LDL torna ela mais aterogênica, com menor tamanho. Então, vamos só resumir esse slide aqui. Eu tenho LDL alto, HDL baixo, e eu também tenho esse LDL, além de ele estar alto no sangue, ele está com menor tamanho, que é mais fácil de entrar ali na íntima da artéria e sofrer ali um processo de aterosclerose. Eu acho, galera, que talvez já na próxima semana, no finalzinho dela, já vou estar gravando as aulas sobre perfil lipídico, que vai estar lá no modo de exames. Eu vou explicar bem direitinho essas alterações laboratoriais durante o perfil lipídico, beleza? Vamos continuar aqui. Agora, galera, a gente vai falar de uma condição que é mais comum do que o hipotireoidismo, que é o hipotireoidismo subclínico, tá? É uma forma leve de disfunção na tireoide, tá? Ela pode ser causada por doença autoimune, mas também por inflamação, tá? Inflamação pode causar, sim, também o hipotireoidismo e algumas deficiências nutricionais pode também causar um hipo subclínico. E geralmente a gente utiliza o nível de corte de TSH de 10. Se o TSH passou da referência, mas está menor que 10, é um subclínico leve. Se ele passou de 10, já é um hipotireoidismo subclínico mais grave. E por que é importante a gente saber que é um hipo subclínico e por que é que isso pode afetar na saúde do meu paciente? Porque é o maior risco de doença cardiovascular, porque vai ocasionar essa dislipidemia que eu falei para vocês, além de aumento da pressão arterial, beleza? Ah, Vitor, mas agora me explica qual a diferença do subclínico para o clínico, qual a diferença entre esses dois? Vou explicar aqui para vocês, ó. Aqui na parte da esquerda a gente tem o estádio eutiroide, ou seja, uma pessoa com uma tireoide normal. E aí o que é que acontece? Quando esse TSH ele passa da referência e o nível de hormônio tireoidiano, que é essa seta azul, ainda está no range normal, que vocês podem ver aqui, ainda está no meio, ou seja, T3 e T4 livre dentro da referência, mas com TSH fora da referência, isso significa o quê? Hipotireoidismo subclínico. É quando só mudou o TSH, beleza? E quando é que vem o hipotireoidismo verdadeiro? É quando tanto o TSH está alto, mas o T3 e o T4 está baixo. Então, se só o TSH saiu da referência e o T3 e o T4 ainda está dentro da referência, isso não quer dizer que ele está saudável, não. Porque é o maior risco de dislipidemia de doença cardiovascular, como eu já expliquei aqui para vocês. Todo mundo conseguiu captar isso aqui? Se não, eu repito, tem um problema nenhum não em repetir. Vou continuar aqui, beleza? Então, vamos lá. Esse aqui foi um estudo populacional feito aqui no Brasil, foi o estudo ELSA. Eles pegaram quase 15 mil brasileiros e viram que a prevalência de hipotireoidismo subclínico é bem maior. Ó, quase 5,5% da população possui essa condição. Então, não é incomum chegar no nosso consultório, a gente pega os exames de tireoide, paciente com TSH alto e os hormônios da tireoide dentro da referência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre substâncias bolsiogênicas. Eu explico o que é que seria essa substância bolsiogênica. Deixa eu só aceitar aqui agora. São substâncias que são capazes de interferir na síntese dos hormônios da tireoide, porque elas vão impedir, elas vão meio que bloquear, não, mas vão competir com a entrada do iodo. Então, o iodo fica mais difícil do iodo entrar na tireoide, porque essas substâncias bolsiogênicas interferem nisso aí. E aí, o que é que acontece? Se há um prejuízo na síntese do hormônio tireoidiano, o TSH sobe. Não é mecanismo de feedback? Se T3 e T4 estão baixos, o TSH sobe para compensar isso aí. Só que uma das ações do TSH, além de estimular a síntese dos hormônios, é o quê? Hipertrofia de tireoide. Por isso que é o bócio, né? Tem aquele pescoço bem largo. Aqui é o bócio, uma fotinha para vocês conseguirem ver, né? Cruel o bócio. Então, quais são essas substâncias que podem interferir? Nós temos os nitratos não caso da suplementação, tá? Mas os nitratos presentes principalmente em alimentos enlatados, em carnes processadas, tá certo?
presunto, esse tipo de coisa. Os tiocionatos, que a gente vai conversar um pouquinho mais, as lignanas presentes, por exemplo, na linhaça, e os percloratos. Vamos só dar um resumão nessa questão desses substâncias bolsogênicas, né? Eu trago aqui uma revisão publicada em 2016 para vocês. Eles viram que o couve e a couve de Bruxelas têm essa substância chamada de goitrina, que pode interferir com a captação de iodo, e ela possui quantidade suficiente dessa substância para diminuir a captação de iodo pela tireoide. Então, cuidado quando for prescrever vegetais, nem sempre é à vontade. Couve e couve de Bruxelas é interessante vocês não exagerarem, principalmente se for um paciente com a tendência ao hipotiroidismo, né? Tem pessoas na família, né? Tem histórico familiar, ou então tem outra doença autoimune. Então, cuidado com isso aqui. Já o nabo e o brócolis possuem risco mínimo, tá? Para ocasionar disfunções na tireoide, beleza? E os iotiacinatos, né? Que contém os glicosinolatos, né? De indol, como por exemplo, couve-flor, como por exemplo, o brócolis também não interferem tanto assim na captação de iodo. Então é super tranquilo. Vamos sair dessa parte de alimentos bolsiogênicos e vamos falar sobre disruptores endócrinos. O que é que seria isso aqui? São substâncias chamadas também de produzidas principalmente por poluentes, tá? Por processos industriais, como por exemplo as dioxinas produzidas pelas indústrias, o fitalatos produzido em alguns brinquedos, retardantes de chamas, o bisfenil policlorado, né, alguns pesticidas, todas essas porcarias aí das substâncias produzidas pelas indústrias, esses compostos podem interferir em diversos mecanismos no nosso eixo hormonal, seja na produção hipotalâmica, hipofisária, na produção da própria tireoide, na produção da proteína que transporta ela, ou então até mesmo no efeito dela no seu receptor, pode interferir de diversos meios, tá? Então, muitos produtos químicos produzidos, né, pela indústria podem atuar como disruptores endócrinos, prejudicando as ações de diversos hormônios, tá? Então, vamos aqui para frente. Então, ó, agrotóxicos, garrafa plástico, né, que tem o bisfenol A, quando é aquecido ou em temperaturas mais frias, libera esse bisfenol A que pode interferir na tireoide, fungicidas, pesticidas, algumas maquiagens, cosmético. Então, esses disruptores endócrinos estão presentes praticamente em tudo que é canto, tá certo? E a gente pode ver que a quantidade desses disruptores endócrinos foi subindo, né, ao longo do tempo devido ao processo de industrialização, olha o tanto que subiu. E aqui eu queria mostrar para vocês, isso aqui foi um estudo lá dos Estados Unidos, né, com quase 1.500 adultos e alguns adolescentes. Eles mediram algum desses disruptores endócrinos na urina e eles viram o seguinte: quem estava no quintil superior, ou seja, quem estava mais intoxicado, vamos dizer assim, com disruptores endócrinos, tinha até o quê? Um T4 baixo, um T4 livre baixo, um T3 livre baixo, um TSH alto. Mostrando o quê? O excesso dessas porcarias, desses disruptores endócrinos produzidos pela indústria, pode interferir e interfere sim na atividade da tireoide, que é o tema da nossa aula de hoje, mas galera, não só na tireoide, beleza? Na produção de hormônios sexuais, na ativação de cortisol, em todos os eixos hormonais eles vão interferir, infelizmente. E a gente não está livre dos efeitos danosos, né? A gente, nossos pacientes não estão livres dos efeitos danosos dessas substâncias. Ó, por exemplo, aqui nós temos vários disruptores endócrinos, olha no que é que eles podem mexer. Eles podem reduzir a síntese de hormônios tiroidianos, podem reduzir a atividade de hidrogenase, pode reduzir a captação de iodo e até mesmo aumentar o clearance, que é a eliminação desses hormônios, né? Interferindo aí totalmente em todos os pontos desse eixo. E o que é que a gente pode fazer para evitar isso aqui no nosso paciente ou então para tratar esse problema? Antes de responder essa pergunta, eu queria até comentar uma coisa muito interessante com vocês. O que é que acontece? Paciente obeso, esses disruptores endócrinos são substâncias chamadas de lipofílicas, eles se armazenam em gordura. O paciente obeso, ele tem muito disruptor endócrino ali na sua célula de gordura, e aí, durante o emagrecimento, a gente faz o quê? Liberação de gordura para ser oxidada, redução do percentual de gordura. Só que junto com a gordura que é liberada do adipócito, também tem uma liberação de disruptores endócrinos. Então, quando a gente está fazendo um processo de emagrecimento no nosso paciente, é importante a gente saber que esses disruptores endócrinos não vão estar armazenados, vão estar circulando no sangue. E a gente tem que fazer uma intervenção nutricional específica para isso aí. No caso, seria o quê? Estimular o processo de detoxificação hepática, tá? Aqui a gente tem um resumão, é um processo que depende de várias vitaminas do complexo B, vários micronutrientes, minerais. Aqui tem um resumão. Eu não vou me atentar muito a essa parte, tá? Porque merece uma aula só para isso aqui. Mas a gente tem essa toxina
ela vai sofrer o metabolismo pelo complexo CYP, tá? Ela vai ser transformada e depois ela vai ser conjugada para sua eliminação. Eu vou transformar uma molécula lipossolúvel em mais hidrossolúvel para ser eliminado principalmente pelos rins. E esse grande processo de detoxificação, se o paciente está muito contaminado, o excesso desse processo gera muitas espécies reativas de oxigênio que pode gerar um estresse oxidativo. E o que é que a gente pode fazer para estimular esse processo de detoxificação? Consumir mais compostos bioativos, a curcumina no açafrão, o sulforafano do brócolis, catequina do chá verde, licopeno do tomate, o ácido elástico da amora e os polifenóis aí em diversas frutas, legumes e vegetais. Por quê? Esses polifenóis são chamados de ativadores de NRF2. Esse NRF2 ele vai se ligar no núcleo da célula, vai estimular a síntese de proteínas aqui, ó. A gente tem as proteínas responsáveis pela defesa, né, contra os radicais livres, a glutationa peroxidase, glutationa redutase, catalase, e todas essas enzimas que vão nos defender dos efeitos danosos dos radicais livres dependem também de micronutrientes. Por exemplo, a catalase, ela depende do ferro. A glutationa peroxidase, que tanto defende quanto os radicais livres, quanto ajuda na detoxificação, também depende de selênio, assim como a deiodinase. Cobre, zinco e manganês são cofatores para a superoxidismutase. Então, consumo adequado de micronutrientes, consumo adequado de polifenóis, compostos bioativos em frutas, legumes e vegetais. E além disso, né, esse RNF2, além de aumentar nossas defesas antioxidantes, também vai aumentar as proteínas responsáveis pelo processo de detoxificação. Então, mata dois coelhos na cajadada